Da última reunião que a gente fez, da primeira roda de peteca, primeiro, sejam bem-vindos de novo, a segunda, e vamos ver se a gente consegue, a gente passou 2 meses, 2 meses em vez de um mês, então vamos ver se a gente faz todo mês. Algumas coisas aconteceram, né? A gente estava visualizando alguns estados já abrindo, né? Na época, Paraná e tal, esses estados que estavam abrindo voltaram atrás, aí os estados que estão abrindo aqui, estão falando aí de São Paulo, basicamente, mas estão abrindo muito, muito lentamente. E aí a gente teve as eleições reprogramadas para bem a data do brasileiro. Então a gente já não conseguiria fazer o brasileiro naquela data, a gente poderia postergá-lo. Mas o que eu acompanhei nos últimos 2 meses foram quase o Brasil inteiro interiorizando a doença, ficando numa situação de muita dificuldade. E o problema econômico piorando em relação ao problema de saúde. Então, temos um problema de saúde que não cessa. Há boas perspectivas de uma vacina no final do ano, no começo do ano que vem, mas para esse ano não há perspectivas de que a gente tenha um convívio normal. A economia está cambaleando, então as pessoas não têm poder aquisitivo, perdendo seus empregos, pais de família, famílias inteiras perdendo seus empregos. E aí, o foco desse Roda de Peteca é assim, eu andei pensando bastante, e como o nosso esporte é um esporte onde a gente tem o campeonato nacional e os estaduais com crianças, com idosos, misturando todo mundo, congregando, eu vejo com muito risco, e eu queria ver a opinião de vocês, da gente não conseguir fazer os estaduais e o brasileiro esse ano. Eu acho que a gente já deveria se preparar para anunciar que a gente vai trabalhar para 2021. Queria ver a opinião de vocês, como é que vocês acham, porque em nenhum dos estados, eu falei um pouco Corbinho na semana passada, falei um pouco Cláudio Honor hoje mais cedo, a gente não vê um cenário onde a gente consiga, até setembro, fazer os estaduais em todos os estados, porque a gente não vai fazer um brasileiro onde metade possa ir e onde metade não possa ir. Isso não faz sentido. E aquela metade que possa ir tecnicamente, porque ganhou o seu estadual, será que conseguirá? Será que as federações terão dinheiro para levar? Será que as pessoas conseguirão ir? E faz sentido a gente expor as pessoas a esse risco por causa de um campeonato nacional? Sendo que a gente tem um horizonte de que em 2021 a gente pode, de fato, começar tudo normal de novo com uma vacina. Aí queria que vocês falassem aí, talvez, pela ordem alfabética, aí o André pudesse começar. Opa, valeu, boa tarde a todo mundo aí, valeu Juliano, Cláudio Honor, Rodrigo, sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Ainda mais estar conversando sobre peteca, né, e da situação que a gente está passando. E como eu disse da outra vez, na nossa roda de peteca, cara, a gente não tem perspectiva nenhuma aqui no Rondônia de abrir alguma coisa, de fazer um campeonato. Então, assim, por mim, se vocês decidirem... Os clubes seguem fechados, né, André? Tudo fechado, não tem possibilidade. E por mim, vocês quiserem cancelar já tudo esse ano, para mim tá liberado. Para mim, eu não posso incondicionalmente. A decisão para mim é acertada de cancelar esse ano. Cláudio Honor? Pessoal, pessoalmente eu tenho muita preocupação em função de idade, em função de questões de saúde. Assim, do outro lado, eu acompanho, porque eu sou diretor de área lá no Pinheiros, eu acompanho então todas as tratativas que são aqui em São Paulo coordenadas pelo Sindiclube, que é o Sindicato dos Clubes, e pela associação, a SESC, que é a Associação dos Clubes Esportivos e Sociais. No geral, não só no Pinheiros, porque os clubes em São Paulo estão procurando fazer tomar as mesmas medidas discutidas e recomendadas pelo sindicato e pela associação. Então, a abertura está sendo muito lenta. Nós aqui tínhamos, da Federação de São Paulo, programado a terceira etapa do Campeonato Paulista no Pinheiros,
não será possível fazer. Eu estava conversando com o Juliano hoje, a gente aventou a possibilidade de Rio Preto também, mas está segurando muito, até porque no interior de São Paulo, eu acompanho Rio Preto porque tenho família lá, há um recrudescimento dessa questão da pandemia, não é? Rio Preto, que é uma cidade que podia estar controlada, mas morrendo muita gente por dia. Eu estive na semana passada, Claudio. Tá pior que São José dos Campos, que é pertíssimo de São Paulo. Tá pior, tem muita gente, estão fazendo lockdown parcial durante a semana. Exatamente, né? Tá muito ruim. Então, eu também estou acompanhando esse pensamento do Juliano. A gente chegou a pensar aqui, por exemplo, organizar num local que fosse um clube ou um equipamento público de prefeitura, de modo que você alternasse a entrada no ginásio, não sei o quê. Mas você fazer um espetáculo quer dizer, o campeonato paulista, os campeonatos estaduais e brasileiro, são um espetáculo para serem vistos, né? Eu também não estou vendo muito sentido em a gente fazer uma coisa especialmente em função do risco para a faixa todas as faixas etárias que estão envolvidas na participação do campeonato, né? Então eu estou acompanhando também esse raciocínio que quantos eventos esportivos aí de grande porte, claro que o nosso não se compara, mas já foram adiados para 2021, então também eu não me sinto seguro nem de comparecer a um evento desse. Não estou seguro de comparecer ainda nos próximos meses. Eu acho que nós estamos em agosto, começando agosto. Rapidamente, 2, 3 meses, a gente não vai ter muita mudança e muita segurança, não é? E muita tranquilidade para viajar, para pegar um avião, ou para se reunir com gente. Então, eu estou acompanhando esse pensamento do Juliano, sim. Rubinho? Boa tarde, Juliano. Boa tarde, André. Sou Cláudio Janot. Boa tarde a todos. Gente, o cenário em Minas Gerais não é diferente disso que vocês estão expondo aí, não, tá? A situação aqui está bem delicada. Eu penso que antes de qualquer tomada de decisão, a gente tem que prestar atenção na questão técnica, né? E a gente sabe que tem todo o protocolo por trás disso, um órgão por trás disso, os órgãos públicos por trás de umas situações que são competentes. E a gente ir contra já é um indício de tudo dar errado, né? Então, eu penso que a gente deve respeitar. Em Minas Gerais, eu tive recentemente na Câmara dos Deputados, diretamente com a presidente, e a gente estava conversando exatamente sobre essa questão de Belo Horizonte, né? Como que está a situação aqui. Então, assim, nada bom, né? No cenário deles lá, que estão esperando eleições, nada muito bom. Com os presidentes das federações, juntamente com o secretário de esporte, que é o Pelé, a gente tem feito algumas reuniões online também. Então, é o seguinte, a perspectiva sinceramente, tudo muito tímido aqui, tudo muito lento. Os clubes, especificamente em Belo Horizonte, não estão autorizados a abrir, não tem data certa para o início da abertura. No interior, alguns clubes, a gente sabe que já começaram algumas flexibilizações, por exemplo, pode só para andar, né? E não pode praticar esporte. Então, ou seja, é bem delicado. Como Belo Horizonte, a gente sabe que a maioria dos clubes está aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma referência por aqui mesmo, sabe? E não é diferente. Então, assim, tudo muito parado. Saiu essa semana agora, uma reunião com o prefeito, saíram as ondas, né, as programações, mas sem data de abertura, sem programação de abertura para clubes. Então, assim, não tem programação nenhuma, a recomendação é ficar em casa, a recomendação é não abrir o comércio, e está tendo uma dificuldade, porque nós precisamos trabalhar, né?
e Belo Horizonte está fechado. O comércio está fechado ainda. Então, essa situação, a gente não sabe quando voltará ao normal. É muito delicado. Eu particularmente, tenho uma preocupação muito grande de realizar um evento, né? Porque, pensando-se no brasileiro, a gente tem que ter autorização dos familiares para levar as crianças também para o brasileiro. E olha a responsabilidade que a gente tem. Então, é uma responsabilidade que a Federação Mineira, as federações terão, e a Confederação também. Então, como que a gente vai retornar com esses atletas de lá? A gente não sabe. Então, está tudo no escuro. Eu penso que o mais correto nesse momento é seguir as orientações governamentais, e as orientações são para que não realizemos nada de evento. Essa é a orientação, não tem outra diferente. Então, pensar diferente é ir contra esse sistema, né? Eu penso que não é de sabedoria. Rubinho, o campeonato... e principalmente, desculpe a interrupção, mas principalmente ir contra também é assumir a responsabilidade total e irrestrita por ir contra. Então, qualquer incidente, ocorrência com uma criança, ou com um adulto, ou com um idoso, a perda de uma vida que aconteça baseada num encontro num campeonato estadual, num campeonato nacional, será a nossa responsabilidade. E eu acho que a gente, como entidades de desenvolvimento de bem-estar, do esporte, da saúde das pessoas, deveríamos zelar principalmente pela vida das pessoas. Então, se a gente não consegue garantir, e nós não conseguimos, por mais que a gente não vai conseguir garantir que não haja transmissão de 1, 2 casos. Se tiver alguém chegar lá assintomático, que você não consiga tirar uma temperatura, e o cara entra, dá uma tosse, um espirro, e aí 10 pessoas pegam e acontece alguma coisa, hospitalizam, ou infelizmente morre alguém. Esse é um negócio que a gente não, assim, a visão, você é advogado, né, mais do que nunca, a responsabilidade toda nossa, porque a gente, contra as autoridades sanitárias, assumiria correr o risco. Então, quem corre o risco, assume as consequências, certo? E as consequências serão bem pesadas, viu? Eu posso até afirmar isso. Então, a gente está indo contra um sistema. Tem vários motivos para que o campeonato mineiro não se realize. Por exemplo, algumas instituições a quem eu já conversei, que lideram algumas instituições, clubes de Belo Horizonte, já posicionaram de que não estarão com o apoio deles no Mineiro, em função da pandemia. Então, alguns clubes, nas pessoas, seus representantes, alguns atletas manifestam também, algumas pessoas de ponta, que normalmente organizam suas equipes, também posicionaram de que a federação não pode realmente realizar, porque eles, né, se realizar, eles não vão estar presentes em função desse risco que tem, e aí seria muita ignorância, né, gente? Outra coisa também, as reuniões que a gente tem tido aqui com as federações, a preocupação maior, não só da peteca, mas como os outros esportes, como voltaremos com a modalidade, cada um no seu ramo. Como vamos voltar? Uma situação muito delicada é a questão financeira. Ninguém está arrecadando, né? E a gente sabe que para realizar um campeonato mineiro, custa, é caro. Para levar para o campeonato brasileiro, também é caro. Então, ou seja, nós não fizemos, a Federação Mineira normalmente realiza, nessa nossa gestão, a Federação Mineira realiza, em média, de 5 eventos por ano. Realizamos um só. Tivemos que suspender todos, né? Cancelar todos. Então, a gente não fez uma programação, nossa programação era para realizar vários eventos. Então, tudo isso caiu por terra porque algo que saiu do nosso domínio, né? Saiu de domínio da Federação Mineira. Então, ou seja, impossível, no cenário que está hoje, o posicionamento governamental, pelas orientações técnicas que a gente tem, impossível de se realizar um mineiro para organizar, e também organizar uma equipe para disputar o brasileiro. E a maior preocupação aqui é como vamos retomar a modalidade.
Essa tem que ser uma das maiores preocupações nossas hoje, né? Então vamos pensar nisso aí, sabe, presidente? Primeiro, obrigado a todos pela contribuição. Acho que a gente está bem alinhado. A questão mais urgente, de fato, é a gente resolver com esse bonde andando, o que nós vamos fazer com esse bonde desgovernado. E eu acho que a gente está bem alinhado. Eu só vou recorrer ao nosso grupo para que a gente possa fazer a votação e finalizar isso. Mas eu vejo que o aspecto, primeiro, de saúde e de responsabilidade é legal sobre isso, já incorre sobre todos nós. E, sem dúvida, se a gente conseguir, mesmo assim, se a gente tivesse conseguido, tá bom, estruturamos uma forma de fazer, primeiro que a forma de fazer seria mais cara que o normal, por causa dos cuidados a serem feitos. E a gente não tem dinheiro para fazer, porque as federações não fizeram seus eventos, a confederação não fez seus eventos, então ela não fez o Infanto Juvenil, onde ela, além de estimular os atletas, arrecadaria dinheiro, ela não fez a liga. Então, ela não tem também os seus dinheiros. E o clube sede, a gente ainda vai conversar para a gente renovar para o ano que vem, mas provavelmente a arrecadação do clube diminuiu. Então, assim, o acordo que ele assumiu em dezembro do ano passado de fazer, talvez ele não honre, porque é um motivo de força maior. Então, o que a gente enxerga aqui, a estratégia que eu vou propor é que a gente, a partir dessa semana, que eu renegocie com o IAT para que a gente faça o campeonato de 2021 em Brasília, que a gente renove o acordo para o ano que vem e que aí a gente comece a trabalhar a partir da semana que vem, todos nós juntos, e que a próxima roda de peteca já seja para isso, para a gente montar o calendário do ano que vem, assumindo que a gente vai ter uma vacina em janeiro, que é um cenário bem possível, pelo que a gente tem acompanhado, porque 2 ou 3 vacinas já prometem, então em fases de testes avançados, prometem isso aí, ou dezembro ou janeiro. Então, assumir que a gente pode começar em março a voltar a jogar peteca não é nenhuma loucura. Diferente de falar que a gente vai jogar em novembro. Então, o que eu vou propor para todo mundo votar só se é a favor ou contra, para que a gente, por uma maioria simples, decida, é justamente isso, que a gente não faça nenhum campeonato esse ano e já trabalhe a partir de meados agora de agosto para estruturar o calendário para o ano que vem, assumindo o início das atividades em março, fevereiro, março, se vocês estiverem de acordo. Juliano, você me permita um comentário, claro. Você obviamente falou em recursos, não é? A situação dos clubes, no geral, eu vejo pelo Pinheiros, ficou muito prejudicada. O Pinheiros é um clube assim, muito estável, não vai acontecer nada, mas enfim. Por exemplo, você pega uma área muito importante no Pinheiros, e não só no Pinheiros, nos grandes clubes é muito importante, a área de bares e restaurantes. Você fechou tudo, você não teve um tostão de 1 centavo de receita nesse período, e, no entanto, você continuou com grande parte das despesas, especialmente as despesas com o pessoal, que você não vai demitir todo mundo, você pode até reduzir o salário, mas é uma despesa grande que o clube tem que manter. Então, os clubes estão, eu estou falando por aqui, claro, também segurando qualquer coisa, qualquer despesa que possa evitar, né? Então, eu não sei do IAT como seria, mas eu acho que os clubes também, nesse sentido, estão muito prejudicados, e isso certamente prejudica a possibilidade que poderia ter. Eu acho que, concordo com vocês que não tem essa possibilidade esse ano, né, mas que poderia ter de realizar alguma coisa. Acho que o Juliano ainda vai falar, mas uma coisa que, quer dizer, sem evento, a gente não poderia ficar sem fazer nada, não sei o quê, mas uma coisa muito positiva que eu estou vendo é esse desenvolvimento do site da Confederação, que o Juliano está liderando, e que eu acredito, quer dizer, eu tenho a convicção de que isso é uma base muito importante, não só para esse momento, né, para manter o espírito, né, do esporte, mas para o futuro, para uma porção de realizações, de tudo. Quer dizer, é um site muito bom, e eu acho que o site está nesse caminho, né, de ficar um site muito bom, muito interessante. Vai ser uma coisa importante no desenvolvimento, quando a gente poder voltar a jogar peteca.
E o Juliano vai falar mais sobre isso. É bem legal o comentário do Cláudio Honor. A gente, de fato, está para sair essa semana, acho que até dia 10 de agosto a gente vai estar com ele no ar. Vai ser um site bastante completo. A ideia é a gente quis bolar um site que, inclusive, a gente depois vai trabalhar com as federações como referência para que a gente ajude as federações a irem nesse mesmo sentido. A gente vai ter lá toda a história documental da peteca. Então, o Robinho é um cara que sabe como é difícil isso. Então, todas as atas e estatutos estarão lá. Todos os balanços estarão lá. Os relatórios de resultados técnicos de campeonatos, estudos científicos, que muita gente reluta, né, Rubinho? Todos os estudos, trabalho de graduação, tudo que for pesquisa científica de esporte, de fisioterapia relacionada à peteca vai estar lá disponível. Então, vai ser um grande portal para que a gente possa ter, além de dados de campeonatos é uma pequena parte do que a gente tem que fazer com o esporte. Toda a história da peteca estará lá, documentários, até convido que vocês vão ficar vendo, vocês vão acompanhar na rede social, mas o Cláudio Honor será o primeiro homenageado do Hall de Honra. Então a gente tem um documentário, uma entrevista com ele e algumas surpresinhas que ele não sabe, alguns depoimentos que foram dados de contemporâneos dele aí, que contaram aí as peripécias deles ao longo desses 30, 40 anos de peteca que eles têm. 40 anos. Então. E vai ter a página para o Hall da Fama também para os atletas, então a gente já fez uma entrevista com o Pimenta e a gente vai fazer outros atletas. Quem tiver sugestões a gente vai trabalhar junto. Então, todo mundo aqui, a ideia do site é ser, justamente, a Edna fala muito disso, né? Eu não consigo fazer o meu marketing, vender o marketing sem o site. Porque o site é onde o patrocinador quer pôr a sua marca, aonde ele vai controlar quantos acessos tem, como é que a marca dele está sendo usada e vista. Então, a gente não pode ser grande sem isso. E a ideia da confederação é ajudar. Inclusive aquelas federações, André, que queiram, não estou construindo meu site, mas não, ou a gente ajuda a construir, ou a gente pelo menos pega um pedaço de uma página e a gente, que vocês usem ali, porque é bom ter um contato para que a pessoa entre e veja a estrutura de vocês, alguns documentos. Então, a gente começar, aliás, o Robinho lembra muito de quando a gente mostrou nosso plano de campanha, né? Que a confederação precisa ser mais consultora das federações, ajudar juridicamente, ajudar a parte de tecnologia, essa parte de marketing, para que a gente trabalhe tudo estruturado em cima até embaixo e a gente consiga captar no nível estadual e no nível federal, captar recurso, tanto no governo quanto nas iniciativas privadas. A gente consegue fazer isso. Então o site é uma iniciativa e eu queria sondar um pouco com vocês, porque eu andei pensando nos últimos 15 dias, falando alguns assuntos com a galera, convidando algumas pessoas para aquela comissão técnica que a gente formou ano passado, Rubinho, pessoas mais jovens ainda, formadas na área, que querem, com trabalhos científicos na área. Eu queria propor que a gente trouxesse, a confederação trouxesse uma proposta, e aí vocês podem contribuir, devem. Eu queria testar um conceito da gente fazer um congresso técnico virtual, uns 3 dias. Este ano, fazer um congresso técnico virtual. Um dia para arbitragem, um dia para diretores e desenvolvedores de profissionais da área do esporte, e a gente falar de assuntos que não vão envolver regra do esporte esse ano. Vamos falar formação de treinadores, preparação de peteca na escola, iniciação de novos atletas adultos, as adaptações da peteca para as categorias que a gente criou, porque a gente criou a categoria pré-mirim, mas a gente não decidiu se a peteca vai ser a mesma ou não. O Douglas, por exemplo, o filho do zelador, falou: mas será que a peteca não deveria ser um pouco mais macia para essa categoria? Com a mesma característica, com a mesma pena, com a mesma dinâmica, mas um pouquinho mais macia? Precisamos discutir. Coisas que só os profissionais têm que discutir. Então, o Lúcio da Pequita já fez uma peteca mais macia também. Sim. No momento que a gente discutiu isso. Aí a ideia eu até falei com o Lúcio essa semana, eles devem mandar as amostras, talvez a gente deixar um pouquinho mais parecida, geometricamente, com a peteca que eles vão jogar na sequência. Então, a base, em vez de ser um pouco mais larga, um pouco mais estreita, peteca universitária, que o Carlos Musi, filho do Musi do Praia, tem trabalhado muito, Robinho, nas atléticas lá no Triângulo Mineiro. Então, trazer essas discussões diferentes para a gente estruturar o esporte. E aí eu acho, no mundo que está hoje, que a gente era muito receoso com esse negócio de congresso técnico virtual. Eu tenho um feeling
de que a gente vai fazer um congresso técnico virtual esse ano e a gente não vai parar mais. A gente vai poder fazer todos os anos gastando menos dinheiro. O que vocês acham? Eu concordo, hein? Para mim, então, aqui de Rondônia é muito melhor. Pois é, para que todo mundo participe. Rubinho, o que você acha, meu querido? Você só tá esperando para falar aí, Rubinho. Eu acho fantástico essa ideia, sabe, Juliana? Até porque é um ano para a gente que a gente não consegue executar eventos de peteca propriamente dito, sabe? Mas a gente tem uma grande responsabilidade de movimentar a nossa modalidade de uma forma ou de outra. Esse objetivo de a gente fazer um congresso técnico, expor algumas coisas, levar em discussão, fantástico. Os temas devem ter tem que ser definidos, né, para a gente poder trabalhar de uma forma legal, definir quem é que realmente vai liderar esse dia ou não, como falar, né, você sabe disso, você tem experiência. Agora, eu penso que a gente deveria também colocar como pauta, só como sugestão, a gente pode conversar depois também. Em primeiro momento, está aprovado. Penso que devemos fazer isso sim, tá? A CBP você está de parabéns, é isso que temos que fazer. Não vamos executar o evento, então vamos executar discussões sobre a nossa modalidade. O que a gente tem que pensar muito o que a gente pode trazer no congresso técnico que vai colaborar com as federações. E aqui que a gente pode, que a CBP pode incentivar, né, as federações. Por exemplo, eu penso que é um tema muito legal. Como que a federação pode ter um raciocínio de transformar essa entidade representativa, de representatividade. A representatividade das federações, elas têm que ser mais bem trabalhada. Eu penso que a gente perde muito tempo em não trabalhar a representatividade das federações, né? Recentemente, eu fui convidado para algumas reuniões com o presidente da Federação Mineira de peteca, não foi nem um Rubinho advogado. Normalmente eu recebo alguns convites para participar de live, para participar de congresso, mas como o Rubenilton advogado, dono do escritório, como orientador da Defensoria Pública, que já fez trabalho lá, mas eu fiquei muito feliz quando eu fui chamado para várias reuniões, especialmente na Câmara dos Deputados, com a presidente, e também em audiência pública, mas como presidente da Federação Mineira de Peteca. Então, assim, é um trabalho de representatividade, porque por mais que a gente faça, se a gente não ter a representatividade no meio, gente, fica muito complicado. Então, a gente vê, se a gente pode, sabe, Juliano, talvez em momentos oportunos, a gente trazer isso para uma discussão, troca de experiência. Para a gente trocar experiência e trazer ideias, assim, eu tenho algumas poucas ideias, mas talvez vocês que praticam isso há mais tempo em Minas Gerais, quais são os órgãos que a gente tem que ir atrás para a gente fazer esses contatos, em que esferas, seja no Ministério, seja nas câmaras, seja nas secretarias de esporte, porque a gente sabe que o Paraná tem contato também na Secretaria de Esporte, Rondônia também tem, São Paulo a gente tem menos, e a gente poderia, assim, como é que a gente pode se estruturar para que a gente ajude e crie uma política, e a meta para 2021... A gente cria uma meta lá, de a gente aumentar a representatividade, pelo menos fazer 1 ou 2 contatos, que seja contatos. Porque quando não tem nada, um contato já... Conseguir fazer um contato com a Secretaria de Esporte Local, de maneira a tentar montar um programa simples, ou pelo menos dar uma visibilidade de como anda a sua federação. Acho que é legal a ideia, mas um ponto que a gente tem que trazer aqui para a roda de peteca junto com isso como é que estão as situações financeiras das federações e legais. Perfeito. Perfeito. Porque não se faz nada com a Secretaria Local de Esporte sem estar regularizado, com balanços declarado e a gente sabe que a gente comentou isso na Assembleia de novembro de 2018, o próprio Esperandio frisou que documentalmente muitas das federações não estão ainda totalmente regularizadas. Mas acho que é um ponto legal, Robinho. Juliano, o que a Federação Mineira começou a fazer, nós fizemos 2 congressos presenciais
de discussão da peteca. Os temas foram a atleta de alto rendimento, né? E aí a gente traz várias discussões sobre a peteca. Então, a gente fez uma lá em Manhuaçu, e a gente fez uma no Minas Tênis Clube, no espaço que o Minas cedeu para a gente. Foi um sucesso bacana. Esse ano? Esse ano, foi o ano passado. Esse ano, não. Esse ano é um ano que a gente não conseguiu realizar nada, né? Foi o ano passado. Esse ano, só realizamos aqui em Belo Horizonte, só realizamos o Circuito Mineiro de Peteca, que foi no Clube Oiarte. O ano passado, nós realizamos um congresso técnico de discussão da peteca, que foi peteca de alto rendimento. Nós convidamos um treinador, um fisioterapeuta de clube que trabalha com atletas profissionais. Chamamos, estavam 2 deputados no meio, presidentes de clube, o ex-presidente da confederação participou. Foi muito proveitoso, sabe? A gente estava, a Federação Mineira estava programando e tentar fazer na cidade administrativa, que era no auditório da cidade administrativa, no centro lá do governo, sabe? Então, a gente estava com essa programação para fazer, mas, diante dessa pandemia, infelizmente, não foi possível. O que eu penso que as federações devem também pensar em promover, sabe? Porque é interessante. Então, é uma forma de buscar representatividade. Foi muito legal o que a gente fez lá no Minas, o último, viu? Muito legal mesmo. Eu apoio e é legal demais, viu, André? Muito legal você fazer aí. Você pode chamar, por exemplo, o Juliano, ou um ou outro chamar o Fernando, Cláudio Honor, a mim mesmo, para estar presente. E aí você chama um professor que trabalha com peteca. Muito legal. Chama um atleta de alto rendimento e promove a discussão ali com uma mesa. Muito legal, cara. Foi sensacional. A Federação Mineira tem que trabalhar mais em cima disso, sabe? Sim. Eu vou conversar, né? Discutir, adquirir novos conhecimentos de várias maneiras, sempre gratificante. Ô Robinho, só uma pergunta, essa parte de alto rendimento, você está falando, primeiro vamos dar boas-vindas para o nosso Fernando, que entrou aqui. Fernandão entrou aí, né? Fernando, tá bom? Boa noite, todo mundo, desculpa o atraso, perdão. Que isso, cara, tudo bem com você, bonitão? Tudo na paz, e com vocês? Fernando. Aí, garoto. Ó, cara intelectual ali, ó, clínico, só a gente no óculos aqui, ó. Garotão, né? Ô, Fernandão, seguinte, doido cara, pra jogar uma peteca. Nossa senhora, eu tô sem, tá dureza. Seguinte, a gente no primeiro assunto, a gente tá entrando no segundo aqui assunto. A gente chegou num consenso aqui, aí eu vou levar isso só pra votação dos presidentes lá no Zap, mas queria pedir a sua opinião. A gente está se alinhando aqui que a gente não tem condições esse ano, com o cenário que a gente tem, de realizar estaduais e de assumir a responsabilidade de conta todas as diretrizes sanitárias, de fazer estaduais, de fazer um brasileiro de peteca, nem condição técnica sanitária, nem condição financeira de fazer, porque a gente não fez nada este ano. Então, eu queria só que você desse sua opinião para que a gente formalizasse. Então, assim, hoje aqui a gente já tem aí maioria, 4 presidentes falando, dos 7. Aí a gente refaria somente a votação lá, mas só para ouvir um pouco da sua opinião a respeito. E aí a gente, se isso for alinhado, a gente, já que não vamos fazer, a gente está abordando um segundo assunto aqui, mas aí a gente retoma. Vai lá. A opinião é sensatez, né? Eu acho que o mais prudente de todos é esse ano suspender todos os eventos. A nossa federação esse ano, a gente está acostumado a fazer um evento todo mês, fizemos nada, então o nosso caixa está baixo. Eu acho que não é prudente a gente reunir também psicologicamente, porque assim, você sabe que um evento de peteca, além de ser dos atletas, é familiar, né? Todo mundo deve esposa, filho e tudo mais. Então aí perde o princípio, perde tudo mais. Eu acho que o mais sensato para nós esse ano é suspender mesmo e voltar com um evento local. O Goiânia faz uma cidade faz outra, mas nível nacional e estadual, para minha opinião, até se vocês votassem a favor, esse ano eu ficaria ausente. Isso, e como também não faz sentido algumas federações irem e outras não irem, então
Então a decisão da confederação, com base na conversa de vocês, é que a gente não vai fazer E mesmo. outra, maioria nem tô jogando, né? Se você for parar a pensar, é 5 aqui, 3 ali, é muito desonesto você fazer um torneio, sendo que a grande maioria não treina, não está em estado físico. E aí não você tá valorizando aqueles que estão jogando contra a diretriz. Exatamente, é isso aí. Então a gente, como entidade, também não pode dar essa mensagem. Não, e assim, todos os argumentos são válidos. A gente realmente não tem dinheiro, não tem caixa, tal, mas mesmo que tudo isso fosse possível, qual seria a nossa sensação como dirigente caso, beleza, conseguimos fazer, vamos fazer o campeonato. Uma pessoa ficou doente nesse evento e veio a óbito. Seu nome, a sua cabeça, vai tudo. Não, é isso, a consciência, não compensa. Né? Não compensa. Então, beleza. Então, assim, estamos alinhados, nós 4, acho que todo Nota, mundo vai nota concordar. mil. Mas, e aí, com base nisso, a gente não queria ficar sem mexer o esporte, né? Então, a gente está com um site novo saindo, o Claudio mencionou aí, e eu tô com uma ideia de trazer uma proposta para a gente para a próxima reunião, para que a gente faça um congresso técnico virtual esse ano. Top. Sem falar de regras. Vamos falar alto rendimento. Vamos falar como é que vão formar formação de atletas de alto rendimento, treinamento do alto rendimento, programa de treinamento, a base, como é que a gente faz. Então, todos os educadores físicos petequeiros vão estar lá, petequeiros e não petequeiros, convidados que foram. Como é que são sugestões, programas de treinamento, para que a gente comece a sair, em 2020, 2021, que a confederação tenha lá na sua página, os programas de treinamento para... Então, formação de professores. Você quer formar um professor? Professor, você entra aqui no site da confederação, tem aqui a Academia da Peteca, é iniciação juvenil, é iniciação adulta, é performance, alto rendimento. Os professores credenciados da confederação são esses. Se você quiser entrar em contato, entre em contato diretamente. A gente não tem essas coisas. Arbitragem. Então, a gente está montando uma comissão de arbitragem. Vou perguntar para o Rubinho as indicações. Vou pegar cada federação, indicar 2, 3 árbitros. A gente vai montar uma comissão nacional permanente e vai ligar para esses caras assim: galera, vamos fazer a sexta-feira do Congresso Técnico, será só de arbitragem. E a gente vai montar a pauta junto aqui. A confederação vai trazer uns assuntos, vocês vão propor outros, a gente vai fechar. Vamos discutir carregadas, formação de arbitragem, para preparação de árbitros, como é que a gente faz para a remuneração da arbitragem, e a gente passa a discutir os assuntos para deixar o esporte mais estruturado, porque hoje a gente fica falando somente de regra, como se mudou a regra e vai chover 500 mil atletas amanhã com a regra nova. Não é a regra. O esporte, a gente assistiu um brasileiro no passado, o brasileiro foi ruim ou foi excelente de jogos? O nível técnico foi espetacular. Mas a gente... Por que a gente não tem mais atleta jogando? Porque a gente é deficitário na base, a gente não forma professor, a gente não está nas escolas. O Rubinho lutando aí para voltar para os jogos estudantis. Porque, assim, se a gente não estiver lá sempre vigiando e lutando para crescer, para organizar o esporte, nós dirigentes, os dirigentes dos clubes, a gente se preocupar em ter novos treinadores, cara, a coisa não vai acontecer na mágica. Não existe uma regra mágica. O vôlei não virou o que virou no Brasil porque tinha uma regra boa. Virou porque foi feito um trabalho todo dedicado, desde a CBV até as federações, formação. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se a ideia do Congresso Técnico Virtual... Eu só vou dar um palpite que o Juliano conhece muito bem. Eu sou totalmente a favor disso e que isso possa se repetir. E vou só dar uma notícia histórica aí que o Juliano conheceu bem. Eu assumi a confederação, eu fui eleito no final do ano de 2006 e assumi em 1º de janeiro de 2007. Em maio de 2007, eu organizei aqui em São Paulo, no Clube Pinheiros, no auditório do Clube Pinheiros, o Juliano estava presente, um congresso técnico, todas as federações compareceram, todas as federações puderam apresentar suas atividades, suas sugestões, e a gente ainda teve, por exemplo, não sei se o Rubinho conhece a Laís Veloso, que veio fazer uma palestra. A gente trouxe a Laís Veloso para fazer uma palestra, ela é uma especialista em incentivos fiscais e tal. Naquela época, isso já são 13 anos, né? A gente trouxe a Laís Veloso, além de
de Secretaria de Esportes da cidade de São Paulo, que seria presente e tudo mais. Então, fizemos um congresso técnico presencial, que era muito possível, né? Começando 9 da manhã e terminando 7 da noite, né, Juliano? 8 da noite. Que foi bem legal. Conseguiu jantar junto lá. Então, são momentos assim que muito importantes para qualquer coisa, para o esporte, para o nosso esporte também. Então, sou completamente a favor disso. E que a cada período, não sei de quanto tempo, aí é uma questão de discutir, que isso possa se repetir, porque a cada vez que você pode discutir, você um motiva o outro, lança ideias e acho que é assim que as coisas vão para frente. Acho que como todos os males que vêm para bem, a pandemia tem essa parte... Ô André, você quer se despedir? Você vai ter que sair? Eu tenho que sair, gente, ó. Obrigado aí, é uma ótima iniciativa sempre a gente tá poder estar conversando. O congresso técnico, então você apoia também. Sobre esse congresso, cara, eu estou à disposição de você, da Peteca, é só me chamar, pode contar comigo. Para mim é um prazer estar com vocês. Eu vou aproveitar e pedir então, André, pra você já ir pensando assim, quais são as pessoas fora você, porque a gente vai ter alguns dias, vai ter uns 2, 3 dias, então um dia vai ser para os presidentes discutirem algumas coisas, mas as pessoas técnicas do esporte. Então, você me mandar depois uma relação de quem são os seus caras que são da área do esporte mesmo, para que a gente possa chamar para participar das discussões dedicadas de formação de atletas, de alto rendimento, da base. Depois você puder me passar um e-mail, depois eu agradeço. Tá. Beleza, Juliano. Obrigado aí. Eu estou à disposição. Vou mandar esse nome para você, tá bom? Show de bola. Obrigado. Um abraço a todos. Fique com Deus, tchau. Então, como a pandemia seria assim, a pandemia então ela traz isso para nós. Eu acho que a gente vai fazer um congresso técnico tão bom quanto os outros, ou até por poder contar com todo mundo, você não precisar transportar as pessoas, até com mais gente que a gente contaria normalmente, não somente os presidentes de federação, mas pode fazer painéis de discussão, como congressos de todas as disciplinas aí de trabalho. E a gente vai poder abordar, e o foco vai ser não discutir regras, porque a gente tem um monte de outras coisas que a gente precisa discutir, e as regras a gente todo ano a gente discute. E aí, dando certo, é um teste. Dando certo, a ideia é fazer, pelo menos a cada semestre, um congresso técnico envolvendo todo mundo, as federações, para que o Rubinho fala muito disso, né? As federações trocarem experiências, estarem mais próximas. O Fernando vê o que o Rubinho faz, o Rubinho vê o que o Claudio Honor faz, o Claudio Honor vê, olha que legal que o Fernando faz aqui, o André, e assim... Troca experiência. Vai lá, Rubinho. Fernando, aqui, te cumprimentar direito, né? Você chegou depois, você tá bem aí, né, cara? E o rapaz aí? E nosso rapaz aí, como que tá? Aqui, né? Doido pra jogar, né? Que tá subindo pelas paredes esse moleque, do jeito que ele é calminho, velho. Igual o meu, calminho, tranquilo. Aí deu bem que eu tenho aquela redinha, dá pra gente extrair no quintal de casa, tá indo bem. Nossa, aquela redinha, tá cravando aquela redinha já. O moleque é sensacional, você tá de parabéns, tá? Valeu, garoto. Fernando, eu tinha comentado aqui antes de você chegar aí para conversar conosco sobre congresso técnico, né? A Federação Mineira, a gente não tem oportunidade, né, Fernando? A gente conversa muito pouco, né? Eu acho que essa iniciativa da CBP, do presidente Juliano aí, de fazer esse congresso técnico, para a gente trocar experiência, é interessante. Pra você ter ideia, eu fiz 2 congressos técnicos aqui em Belo Horizonte, um em Belo Horizonte e outro no interior. Não foi exteriorizado para fora, ou seja, a gente conversa muito pouco, né? Mas é coisa boa de se fazer, de se... Travou mesmo. Caiu. Ele já volta. Travou mesmo, ele já volta. Fernando, o que você acha da gente fazer isso aí? Eu acho válido. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo agora, nos unir e ter essa habilidade. Hoje que todo mundo aprendeu a conferência, né? Todo mundo está mais, mesmo distante, está mais próximo. Eu acho muito válido a gente aproveitar esse próximo semestre para discutir mais, trocar mais experiência um com o outro. Eu estou só começando. Se der certo, a gente consegue fazer isso com mais frequência agora, né?
Porque não precisa de uma estrutura, porque o Claudio Honor, de fato, lembrou muito bem. Em 2007 a gente fez isso, só que só ele sabe a dor de cabeça que deu. Não, dá muito trabalho. Tal. Muito trabalho, cara. Agora, você faz um negócio que, assim, são 3 dias, no final de semana, mas são 3 dias que o cara pode entrar da casa dele, do celular, o cara pode até arranjar uma brecha no trabalho dele, entra lá num portal, num painel que ele está querendo participar 1 hora e sai. Concordo plenamente. Eu acho que a gente aprendeu a usar a ferramenta hoje que a gente tinha, mas que não dava sempre o presencial é melhor, né? Mas acho que essa pandemia trouxe essa visão de, mesmo longe, a gente pode nos reunir, discutir mais, colocar mais divisões em pauta, ficar mais próximo do outro, igual você falou, trocar as experiências. Eu só estou começando... Não vai abandonar isso não, né? Mesmo depois, né? Acho que a gente não vai abandonar essa ferramenta não. Mesmo não, isso aqui acabou, isso aqui agora faz parte do nosso dia a dia, acabou. Nossa, a empresa minha fazia reunião todo mês, aí você tinha que trazer despesa, combustível, hotel, agora a gente faz reunião semanal, não gasta nada, e é muito mais produtivo. Claudio, a gente vai conseguir achar mais o Fernando agora, que ele fala, não estou na estrada mais, agora eu estou... Que era difícil achar ele na reunião, porque estava na estrada, a trabalho, sempre. Agora tá de boa. E aí, Fernando, te peço já que, então, o Rubinho vai retomar e falar, mas que você já me mande também os nomes das pessoas que vai montar a pauta junto e tal, mas quem são os seus caras técnicos, professores de educação física que jogam ou que conhecem a peteca, que você queira que passem a ser envolvidos nas discussões também, tá? Ok. Rubinho, você caiu, cara, tá tudo bem aí? Voltou. Teve um probleminha aqui na internet, eu não sei o que aconteceu, mas ela tá funcionando. Não sei o que aconteceu, não. Mas eu voltei a aqui no outro aparelho. Tá todo mundo ouvindo? Legal? Sim. Eu tô. Fernando, é o seguinte, porque a gente estava conversando, nós fizemos aqui em Belo Horizonte um congresso técnico, sabe, no Minas. Foi muito bacana. Chamamos o Francisco Ferreira. Esse Francisco Ferreira, ele é preparador físico. Foi preparador físico do Cruzeiro, desses times de ponta. Foi para a Europa, para a Arábia Saudita, e ele tem uma empresa chamada Serpep. Inclusive, a gente pode até utilizá-lo. Ele é amigo pessoal meu, ele dá treinamentos, ele traz esses caras tipo Pep Guardiola para o Brasil, para fazer confederar, para fazer participar. Como é que ele chama, Rubinho? Só vou anotar aqui para lembrar de falar com você. Me fala o nome dele de novo. Francisco Ferreira. Francisco Ferreira. Para não esquecer. Não, ele participou do nosso congresso técnico de alto rendimento lá no Minas. Foi muito bacana, participaram 2 deputados, o presidente da CPP, muito bacana. Então, assim, foi enriquecedor demais. E pena, sim, que a gente não pôde, a gente pensou, a ideia era, se a gente tivesse tão proximidade quanto a gente está tendo agora, sabe, o Fernando e o Juliano, seria filmar ou deixar online para que as pessoas assistam, por exemplo, as federações também participem, sabe? Por exemplo, pode convidar o Fernando online para participar, chama um momento lá, muito legal. É isso, a ideia é justamente essa, a gente fazer um congresso que a gente filme e deixe no YouTube da federação disponível, da confederação, para todo mundo ver, e agir com as perguntas que a gente faça. Inclusive o Júnior, que você nos indicou, nosso diretor jurídico, tem um colega dele que é especialista em incentivo. E aí a ideia também é convidar esse especialista para também falar para nós presidentes, para a gente discutir um pouquinho mais como é que a gente pode tentar usar a lei de incentivo para o esporte para a peteca. E aí todo mundo que tiver algum contato de algum especialista de fora que possa ajudar a contribuir nesse congresso, a gente programa e o cara faz uma live de meia hora, 1 hora, é isso aí. Participou o ex-presidente da CBP, o seu Márcio Pedrosa, participou o Dimar, que foi presidente da Federação de Peteca também, um outro presidente de outra federação. Interessante que o presidente do Minas foi, outros presidentes de clubes vão. E aí você chama esse pessoal e a gente começa a trabalhar a representatividade das federações, sabe? Que eu acho que é muito importante, porque se a gente não trabalhar a representatividade das federações, a gente não tem como sustentar as federações, não, a modalidade, sabe? Então, eu acho que é um bom caminho. Por isso que eu estava coadunando e parabenizando a Juliana. Nós fizemos 2 vezes. Esse ano, a programação era a gente fazer lá no centro administrativo do governo. Eu estava em contato lá com as secretarias para que autorizasse a gente fizesse esse congresso lá dentro da cidade administrativa, que é onde que concentra o governo, sabe? Muito legal aqui em Belo Horizonte. Então, a gente estava tentando fazer lá, mas... aquele conjunto de prédios perto do aeroporto, né?
Caminho do aeroporto, lá direito, vindo para a cidade. Muito bonito aquilo mesmo. Exatamente. Perto do aeroporto. Então, aí a gente acaba trabalhando a representatividade. Com esses congressos, por exemplo, o Léo Burguês, que participou. Léo Burguês é um deputado muito conhecido em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele participou do nosso congresso técnico e logo quando ele teve um evento na Câmara dos Deputados, ele convidou a Federação Mineira de Peteca. Não foi ele que convidou, mas a instituição convidou. Ou seja, a gente começa a trabalhar a representatividade. Agora, o que eu penso é o seguinte, sabe, Fernando, que a CBP pode, sim, ser um facilitador para cada um fazer de uma forma, mas eu não vou conseguir fazer se o Fernando que é presidente, não troca informações comigo, né? Então, porque é tudo time. Se a gente não trocar informações, como que a gente vai fazer? De repente, o próprio Francisco que esteve aqui, se a gente der um jeito, ele pode ir aí na sua federação, entendeu? O dia que você fizer um congresso. Então, a gente trabalhar isso em conjunto. Eu achei foi muito enriquecedor para nós aqui, sabe? E acho que o primeiro passo é isso, a confederação tornar mais frequente esse contato, trazer as federações trazerem esses especialistas que elas conhecem, para que os especialistas falem e divulguem conhecimento a todas as federações, que tenho certeza que muitas federações não têm acesso a isso. E a hora que elas passem a ter, abre a mente. Opa, isso aí dá para fazer? Já pega o contato, já faz um networking, aí já faz um evento já com os clubes locais, eventualmente, para trabalhar. Então, assim, a hora que a gente troca experiência, o negócio espalha, assim, que nem pólvora. Juliano, olha que interessante. O Francisco Ferreira, tem um rapaz de Taiobeiras, que é o Ricardo, que ele até oferece muita ajuda, ele faz umas lives aí de vez em quando, ele está fazendo fisioterapia, formou, é educador físico, joga peteca. Falei com ele, sim. Quando ele estava fazendo o TCC dele, ele me ligou e pediu para eu pedir para o Francisco trocar umas informações com ele, ou ser até o orientador dele. E o Francisco teve participação no TCC dele. Isso foi após a gente fazer o nosso congresso técnico e ele vê a matéria sobre o Francisco falando no nosso congresso técnico. Olha que legal. O mundo de hoje, né, Rubinho, é assim, a informação ela não tem que ser escondida. A informação ela tem que ser compartilhada, porque a hora que você compartilha, as ideias surgem, alguém vai, troca experiência, sai um trabalho novo, e numa dessas sai uma ideia diferente e que pode empregar pessoas novas, pode fazer novos eventos, e é isso. A gente tem que... Nosso papel aqui como entidade é justamente promover os encontros, para que os profissionais tenham as ideias e saiam com as novidades. Você vê, foi tão interessante que ele estava procurando uma forma de chegar até o Francisco Ferreira. Ele viu o congresso, viu a matéria e ligou para mim e eu coloquei ele em contato com o Francisco Ferreira. Falei, ele é amigo pessoal meu. Quer dizer, ajudou bastante o TCC dele, deve ter dado um ânimo maior para ele, né? Deve ter colocado matéria dele. O Francisco passou várias matérias para ele. É um cara que tem influência aqui em Minas Gerais no esporte. Então, assim, muito legal. Em Minas Gerais, não, no mundo todo, né? Ele trabalha com isso, né? Ele tem uma empresa que trabalha com isso. Muito legal. Então, assim, uma coisa simples, uma coisa que a federação fez aqui e que automaticamente, quer dizer, o rapaz lá de Taiobeiras, que estava formando, precisava finalizar o TCC, precisava de um orientador ou alguém que falasse alguma coisa para ele para finalizar, e acabou que foi o Francisco. Muito legal isso. Então, assim, você está de parabéns. Eu apoio, estou aí à disposição, que puder colaborar, né? Então, a gente vai trabalhar essa semana, já vou mandar para vocês um e-mail para a gente já começar a bolar uma sugestão de pauta, vocês mandem a sugestão de vocês, e a gente vai trocando essas figurinhas para... E a gente vai ver uma data aqui, talvez para setembro, a gente fazer esse congresso técnico. Legal demais. E eu queria ouvir o Fernando, o presidente, o Fernando, para ele falar um pouquinho aí do estado dele, como que está essa situação da saúde pública. Eu fico vendo no Jornal Nacional lá, Goiânia, falta ambulância, tem que pagar a ambulância do bolso. Tá tenso aí também? Aqui tá tenso. Assim, hoje eu tô morando em São Luís, né, dos Montes Belos, é o interior de Goiânia, fica 100 quilômetros. Mas, assim, minha sogra mora lá e tal, a turma da peteca é toda de lá. Tá tenso, Rubinho, tá complicado, cada vez o crescimento, você vê, na minha cidade, há 2 meses atrás, tinha 6 casos, hoje já tá com quase 1.000. Então, assim, o trem vai tomar uma proporção que a gente não consegue dimensionar até quando isso vai, né?
Então, assim, a gente está vivendo, assim, vivendo um dia após o outro. Hoje não dá para você fazer plano de longo prazo. Hoje os planos Nem são de de médio, eu curto. diria. Nem de médio, são de curto. Tá difícil. Então, assim, tá tenso, muito tenso. Mas vai passar, se Deus quiser. Não vai, assim, a questão é a vacina. A gente, de fato, parece que as vacinas, final do ano, janeiro, a gente deve ter vacinas. Então, a gente até lá a gente tem que se cuidar e se precaver e trabalhar, assim, é uma ótima oportunidade. E aí, para a próxima roda de peteca, eu quero propor essa pauta, que a gente discuta um pouco a situação de regularização legal das federações. Como é que a CBP e as confederações estão, porque é uma ótima hora, já que a gente não tem evento para fazer, vamos nos preparar para conseguir bater numa secretaria do esporte para fazer uma parceria e sem estar regularizado, aí aproveitar, a gente vai até ver se eu consigo trazer meu diretor jurídico, para que a gente juntos estejam, o Claudio tem muita experiência com isso também, para que a gente discuta e apoie. Então, assim, a gente troca experiências. O Rubinho passou por uma situação bem difícil quando assumiu a Federação Mineira. É importante ele compartilhar. A gente sabe que na discussão da Assembleia de 2018, né, Fernando, questionaram muito a Federação Tocantins, mas documentalmente ela está melhor que muitas outras federações mais tradicionais. Então, a gente não pode ter isso. Todas as federações têm que estar regularizadíssimas, que envolve dinheiro, que envolve você gastar com documento, INSS e uma série de coisas, balanço, cartório. Então, assim, a gente fica muito focado na regra, no esporte e tal. De um dia para o outro, uma auditoria, o CNPJ é cassado, é fechado, e aí a federação fica irregular. E aí não adianta ter feito 500 campeonatos no ano, porque não pode fazer mais nada, não pode mexer um real na conta. O Rubinho sabe muito bem que é difícil o dinheiro circular, tem que pedir para depositar via confederação e tal. Então esse negócio não faz sentido. Vamos trabalhar junto e aproveitar que a gente está parado de jogar para fazer o trampo que a gente não faz normalmente. Que a gente tem que... A ideia é dar uma consultoria para as federações, para que a gente trabalhe junto e divida as experiências aí para a gente... chegou dezembro, estamos aqui com o calendário pronto em novembro, vamos fazer os eventos, vamos fazer a representatividade, vamos discutir quais são as secretarias que a gente pode estar em contato, tem políticos regionais que podem ajudar a gente, vamos fazer esses contatos, mas as federações estão, olha aqui, está tudo regularizado, a gente pode fazer projeto por qualquer federação. Até eu vou colocar, inclusive, a Edna para dar uma palestra nesse congresso, para nós, presidentes, porque ela é responsável por aquele projeto do Paraná. E ela trabalha com isso, para a criação de projetos de parceria junto ao governo. Então, para usar imposto de renda, para usar essas coisas. Então, ela tem muito a contribuir com as federações, porque as federações, o Fernando conhece um monte de microempresário, médio empresário aí, consegue fazer, vou fazer o Goiano sem gastar R$1. Só vou usar o dinheiro deles do imposto de renda, vou fazer um projeto. Então, para o ano que vem, o projeto se faz desse jeito, a Edna pode dar umas orientações, quem são as pessoas, o que você tem que ter pronto na federação, como é que se monta um projeto, dá essas dicas todas. Então, a gente fala tanto de aspectos organizacionais, quanto de aspectos técnicos, quanto de arbitragem. A ideia é fazer uns 3 dias de evento, com bastante convidados e bastante bate-papo mesmo, para que a gente explore. Acho que vai ser legal. Juliana, é tão importante isso que você está falando, que aqui em Minas Gerais, assim, a gente se acompanhou aí a dificuldade, né, que a gente teve que usar muito, hein? O seu Márcio Pedrosa e o Bira que sofreram comigo, porque tudo eu tinha que fazer em nome da CBP, né, depositar dinheiro, porque no início, quando a gente aceitou, a diretoria executiva aceitou candidatar a pedido dos clubes, né, para a gente candidatar e tudo, um dos propósitos foi essa, sabe, Fernando, a gente não pegar dinheiro pessoal, a gente ser transparente, a gente trabalhar com a regularização e colaborar com a profissionalização do esporte. Então, a gente está conseguindo manter isso. A gente teve muita dificuldade porque não tinha conta, problemas sérios. Então, a gente conseguiu aí organizar algumas coisas, e isso que o Juliano está falando é importante, porque agora, como a Federação de Peteca está participando das reuniões com a Secretaria, juntamente com as outras federações de audiência pública, com as reuniões
com a Secretaria de Esporte e de Educação, porque a gente está numa luta danada para voltar com a peteca para a escola. Porque tem os jogos escolares que a peteca foi excluída. Então, o trabalho da federação é com essa retomada. Então, a gente está trabalhando. E agora, as federações, olha só a importância disso, as federações, anualmente ou periodicamente, eles fazem um projeto em conjunto, e a peteca nunca participou. A primeira vez agora que a peteca está incluída. E para isso, Fernando, eu tive que montar um setor que chama Pesquisas e Projetos na federação, para a gente discutir, conversar sobre, ter pessoas, o Renato com o Eli, que estão lá, que eles são educadores, tem um rapaz que mexe com projetos. Então, assim, a gente teve que fazer isso até para a gente não entrar numa reunião com as federações sem saber o que a gente está falando. Então, a gente tem em tese, a gente tem uma programação de reunir com o governo do Estado, mas nós vamos apresentar um projeto de retomada do esporte em Minas Gerais, com relação financeiramente, sabe? Qual que é a ajuda que o Estado vai dar? E a peteca está inserida, e a peteca não pode atrapalhar o andamento do projeto, então, ou seja, ela tem que estar 100% ok também, entendeu? Porque não adianta todas as federações estarem ok e a peteca está lá querendo sentar na janela sem não estar ok. Então, agora a gente vai participar, muito interessante. Parabéns mais uma vez, viu, Juliano? Legal demais fazer isso. Você vê como é que são as coisas, né? E é o que a gente tentou trazer quando a gente montou essa diretoria, assim, trazer a visão de gestão empresarial. O esporte tem a parte da quadra, tem a parte da arbitragem, tem a parte do campeonato, tem a parte da preparação, tem a parte legal, tem a parte financeira, tem a parte da representatividade política. Tudo isso tem que ser gerenciado. Se a gente, como dirigente, não olhar tudo isso, a gente pode estar tudo pronto, mas a gente não dá visibilidade. A gente não vai perder caronas, a gente vai perder como a gente perdeu a Olimpíada, a gente vai perder... A Olimpíada veio aqui e o dia que eu fui assistir o tênis de mesa, que ela lá no Rio Centro, o badminton estava lá. Escolinha de badminton lá do lado. Eu falei com a Mariana, falei assim, olha como é que são as coisas. A gente poderia estar mostrando a peteca em todos, no intervalo do vôlei de areia, porque a peteca dá para jogar na areria, lá onde tem badminton, mas não, a gente perdeu isso. Então, a representatividade, assim, somos vistos como uma federação esportiva, uma confederação esportiva, como esporte, pelas outras federações, pelo Ministério, pelas secretarias. Então, a ideia é a gente tratar de avançar nesse aspecto também. Então, é uma boa oportunidade para a gente discutir isso. E aí fica legal porque assim, os presidentes passam a discutir, não regras do esporte, porque não é nossa função discutir regra do esporte, como a gente fez historicamente. Põe o pé na linha aqui, põe o pé na linha lá, invasão. Não. A gente vai decidir com base nas discussões técnicas dos educadores, dos técnicos, preparadores, e a gente vai decidir, mas com base nas opiniões deles. Agora, a gente tem que discutir, sim, a gestão, como arranjar dinheiro, como montar a regularização do esporte, a documentação, formação, essas coisas a gente tem que discutir. E aí tem que fazer os perfis vão se preenchendo de diretores técnicos, de comissões técnicas, comissões de pesquisa. É isso aí o caminho. Se todas as federações se estruturarem, começarem a montar uma comissão de pesquisa, não precisa ter 15 pessoas. Ela pode começar com 3. Se eu tenho 3 educadores físicos aqui, eu começo com meus 3. E dá um projeto pequeno e vai fazendo, e a gente vai trocando experiência. O Rubinho fez assim lá em Minas. Vamos já partir desse exemplo e vamos ver como é que adequa lá para Rondônia. Lá em Rondônia, o André está com um negócio muito legal em Rondônia, que está parado na secretaria por causa da pandemia, que é para colocar a peteca em todas as escolas também. Ele já fez o projeto, está lá parado, está pré-aprovado, mas não saiu a aprovação formal ainda por causa das escolas. Todas as escolas. Então, a gente tem que se ajudar. Perdemos, hein, Fernando? Perdemos aqui, a peteca não tem mais a participação, então a gente está fazendo um trabalho politicamente para tentar essa retomada aí. Que perdemos mesmo, sabe? A peteca não faz parte, não tem feito parte dos jogos escolares em Minas Gerais. É uma tristeza para nós, sabe, Fernando? Mas você vai retomar isso aí. Em que ano que ocorreu essa exclusão, Rubinho? Como é que é? Em que ano que ocorreu essa exclusão? O ano passado. Ano passado.
em verdade, já era para ter sido eles falam que já era para ter sido excluída há mais tempo, né? Eles ficaram procurando. Mas, assim, eu penso que a falta de representatividade leva a isso, porque Sim. não tem ninguém da peteca lá discutindo, Ninguém brigando, é isso mesmo. Defendendo, né? A gente, Fernando, que a gente administra nossas casas, nossos negócios, a hora que aperta, a gente tira quem não aparece, não é assim? Peraí, o que nós vamos cortar? Então, eu entendo assim, não estou julgando, não. Mas eu entendo que isso aí é o resultado de algo que a gente deixou de fazer, né? Sem condenar o outro. Porque é difícil mesmo. Agora dá trabalho, né? A gente que é presidente, a gente sabe que dá trabalho, né, gente? E até, Rubinho, o pedido é assim, se a gente conseguir, se você conseguir por aí, os contatos das entidades de outros estados ou a nacional que a gente possa fazer, a CBP já entra, já se compromete a tentar fazer essa expansão para poder ajudar nas negociações nas outras cidades, nos outros estados também. Sim. Então, porque a Secretaria de Esportes aí deve ter assim, lá em São Paulo, o contato lá, a pessoa responsável é esta. Então a gente consegue fazer os contatos. Em Goiânia, em Goiás, quem é a pessoa? E aí a gente começa a trabalhar. Aí vai o Fernando, a gente vai junto, a gente faz uma reunião. Agora tudo virtual, agora a gente não precisa ir mesmo. E a gente vai e faz uma conversa. A gente poderia colocar aqui, mas a gente não quer ter gasto. Tá bom, a gente se compromete a dar o material, a oferecer arbitragem, e aí você faz o evento. Tá bom, então a gente pode pôr a peteca nos Jogos Estudantis de Goiás, beleza? Lá no Paraná. E aí, você imagina a hora que a gente tiver, pelo menos nesses 7 estados que a gente tem federação hoje, todos nos Jogos Estudantis. O Fernando pode ir lá e ficar só de olheiro lá para ver o seguinte, quantos atletas eu posso puxar aqui para jogar no country, para jogar no engenharia, jogar lá em Rio Verde. E aí, o céu é o limite. A gente não pode se limitar. Eu vejo que hoje a gente às vezes fica limitado no nosso estado ali lutando. Vamos trazer um negócio para a gente unir forças, né? Concordo. Eu queria partir para o encerramento, porque... O Silvio não apareceu? O Silvio Colli? Ninguém falou nada aqui. Eu mandei mensagem para ele diretamente, mas ele não entrou. Eu queria pedir para vocês falarem o objetivo aqui também, Fernando, para que a gente não fique procrastinando e ficando discutindo 5 horas, a gente tentar mirar na 1h30, no máximo 2 horas. Então, com 1h30, para que a gente faça aqui, primeiro agradecer a presença de vocês, senão as mulheres querem matar vocês. Eu sei, porque a minha EPTQ, ele quer me matar, já aqui. Falou, reunião no sábado, da peteca. E olha que ela tem um ajudante para essa finalidade, né, Juliano? Pois é, então. Então, eu queria que vocês... o Fernando não participou da outra vez, o Claudio Honor, o Rubinho e o André já tinham participado. Vocês comentassem um pouco e fizessem as suas considerações finais aí dessa segunda roda de peteca. Queria agradecer a presença de todos vocês, cara. Vocês colaboram muito com o esporte e o que a gente enxerga do esporte é um esporte muito diferente daquele que a gente assumiu. Um esporte resgatando uma parte daquilo que eu tenho visto nos documentários que eu tenho feito com as pessoas, Rubinho, de que a gente tinha torneios profissionais, que a gente tinha torneios em arenas no Rio de Janeiro, e que a gente tinha copas com centenas ou com até milhares de participantes. Então a gente está querendo resgatar isso e estruturar melhor para que isso dure mais tempo agora. Fernando, proponho que o Fernando, mais jovem de todos, Eu vou primeiro pedir mais uma vez desculpa de ter chegado atrasado. Fico feliz do consenso de todos que esse ano a gente suspende os eventos estaduais e nacionais. Vou pedir muita ajuda de vocês nesse quesito aí de representatividade, que assim, eu não conheço quase ninguém nessa área política, nessa área nessa parte burocrática, vamos dizer assim, né? Meu relacionamento maior é mais com o empresário, com participação no evento, com os atletas. Então, assim, estou engatinhando nessa área de presidente da federação, tenho muito a aprender com vocês, gosto desses eventos, confesso que o sábado para mim é mais fácil de reunir, o domingo para mim é mais complicado. Se a gente pudesse
meio que priorizar o sábado, de 15 em 15, 20 dias, esse horário seria fantástico, daí para mim fica bem tranquilo de participar. E, assim, em prol da peteca, eu sempre estarei disposto, aberto a aprender, a contribuir com o que eu puder. Eu amo esse esporte, quero que ele cresça. Conte comigo aí. Um abraço para todo mundo, Deus abençoe vocês. Então a gente pode oficializar o último sábado de cada mês como roda de peteca. Beleza? Quem é o segundo mais jovem aí? Sou eu, né? Claro. Eu acho que isso é muito produtivo, o encontro presencial seria muito legal, mas não preciso nem falar disso, né? No momento não é possível, né? E também seria custoso, nós que estamos distantes um do outro, seria bastante custoso isso. Então, essa ferramenta eu acho que supre com muita eficiência essa necessidade, essa conveniência e esse lucro que a gente tem com esse tipo de discussão. O Juliano toca num assunto que é muito importante, que é a questão da possibilidade dos patrocínios, de buscar dinheiro. A gente, aqui em São Paulo, oportunamente, eu já fiz menção a isso, mas a gente pode relatar uma experiência de sucesso e de fracasso ao mesmo tempo, né? De conseguir um valor muito significativo de patrocínio e desperdiçar esse valor em seguida, até porque a Federação de São Paulo, naquele momento, não tinha possibilidade de bancar oficialmente o projeto. Então, eu acho que essa questão da lei, todos os aspectos, o Juliano elencou aí vários aspectos, todos são importantes, todos são necessários, e essa questão da legalização das federações também, eu acho que é uma coisa muito importante, e esse recado vale para São Paulo também. E acho que a gente, quando a gente se reúne, quando a gente troca ideias, a gente consegue também se motivar muito para essas coisas. Então, satisfação de falar com vocês, de estar presente com vocês, saber que vocês estão bem, e vamos em frente. Muito bem. Obrigado, Claudionor. Vai lá, o mais velho de todos, então. Gente, aqui, quero agradecer por estar aqui com vocês, né? Vocês são pessoas bacanas, importantes para mim. Hoje são as pessoas que a gente convive, né? A gente está tendo uma convivência mais próxima aí em função do esporte. É bom que a gente tanto vai conhecendo melhor um ao outro. E a mensagem que eu queria deixar aqui era o seguinte: o que eu vejo muita falta de respeito uns com os outros no meio do esporte, sabe? Eu gosto de falar muito que a gente deve respeitar, porque cada um, especialmente na peteca, todos são importantes, cada um foi importante, cada um contribuiu ao seu modo, a forma que pôde, da melhor forma. Então vamos respeitar. Vamos respeitar. Eu penso que esse momento da gente encontrar aqui só valoriza cada um de nós e o nosso esporte, aumenta o respeito entre nós e a gente faz com que cada um no nosso meio vai se respeitando cada vez mais. Todos nós somos diferentes, cada um pode, às vezes um pode mais, um pode menos, mas estão colaborando de alguma forma. Quero parabenizar a CBP por buscar isso, essa harmonia entre os presidentes. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. E a gente tem, como o Fernando usou a palavra aí muito bem colocada, que é sensatez. É um momento de sermos sensatos. Essa decisão que é unânime de não realizar os estaduais em um evento, especialmente o brasileiro, é prudente, como o Fernando falou. Sensatez, temos que ter sensatez. E, assim, pedir e colaborar com o isolamento social. Colaborar com o isolamento social. As demais coisas a gente vai conquistando, a gente vai aprendendo um com o outro, mas nesse momento, isolamento social. Né? Vamos construir isso aí e colaborar. Está todo mundo no mesmo barco. Porque a gente, assim, o esporte, a gente ama o esporte, né?
mas a gente não sabe o que leva a alguém se contaminar de maneira mais séria, mesmo jovem, alguém não. Então, como a gente desconhece, o melhor trabalho a fazer é respeitar este danado desse vírus e se proteger, se expondo o mínimo possível. Então, é claro, há muitos casos leves, a maioria mas e se você tiver o azar de do lado do seu lado, um dia que você foi jogar, um cara levou para casa e o pai dele ou a esposa dele veio a falecer. Esse risco não. A peteca, apesar de a gente adorar, a gente tá se coçando para jogar, né, Fernandão? Mas não vale, a gente tem que Não respeitar vale. a vida acima de tudo. Exatamente. Então, se a gente, agradecendo de novo vocês, eu sei como é difícil abrir mão para a gente conversar, mas é importante e a gente vai fazer todo mês, a gente passou 2 meses sem fazer essa, então a data nova já fica marcada, Fernando, já põe no calendário aí, dia 29 de agosto, sábado, Fechou. às 17 horas. E as sugestões de sábado, viu, Fernando, é pensando em você mesmo, que a gente já viu algumas manifestações suas da sua dificuldade, é verdade. É verdade. Né? Porque, Verdade. esse ano não posso participar, não. Eu não quero, a gente quer que você participe, cara. Tá? Você é importante aí para nós, para a Peteca. Obrigado, Então, obrigado. as sugestões de sábado foi pensando em você mesmo. Juliano Valeu. É verdade. A gente até brincou com a roda de peteca esse domingo por causa do futebol, né? Das rodas de futebol no domingo. Mas aí, Fernandão, domingo não dá, pô. Então vamos mudar pro sábado. Vamos lá, vamos trabalhar. Não, O estarei- intuito é trazer as pessoas. estarei presente. É isso aí. Representatividade, certo? Certíssimo. É agregar, né? Isso aí. É isso aí, sempre junto. Então, essa semana já vou fazer uma reunião interna na nossa de diretoria e a gente vai dar um primeiro rascunho da proposta do Congresso Técnico e aí mandar para vocês, presidentes, para vocês responderem com sugestões, comentários tal, e sugestões de pessoas para cada assunto, para que a gente vá montando e fechando uma data e a grade. Fechar uma agenda. Você já vai divulgar aí para todo mundo que esse ano está parado? Isso, a primeira coisa que eu vou fazer agora, terminando, vou salvar aqui a reunião, vou colocar no YouTube, mandar o link para os presidentes, para quem não acompanharam aqui acompanharem, e vou pedir que a gente faça até sexta-feira, a gente conclua a votação. Já fizemos as 4 maiorias, mas quero que os outros se manifestem, pelo menos tenham o direito de falar, e a gente formaliza até final de semana que vem. Top. Mas Beleza. vocês já podem ser vetores, falar que vocês participaram da reunião, ela vai estar disponível para vocês mostrarem, e que a gente vai formalizar um documento até a semana que vem. Ok, então. Certo? Certíssimo.